E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Loucura, né? Caraca. Forte. Rapaz, e essa história aqui, Bruno? Qual que é a principal mensagem dessa história, hein? Cara, tem muitas mensagens Tem aqui. muitas, né? Ó, vamos começar de trás para frente, só porque essa última parte você leu é muito forte. Olha só que você terminou falando o seguinte: pois a quem tem, mais será dado. E terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Já viu aquele ditado popular que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Lembra disso? Sim. Sim. Isso, na verdade, não é um ditado popular, é a Bíblia. A Bíblia diz que quem tem vai ganhar ainda mais. E quem não tem, o pouco que tem vai perder. É verdade. Por que isso? Porque essa parábola dos talentos é uma das poucas parábolas bíblicas que você pode levar para o lado espiritual e totalmente para o lado natural da coisa, como dinheiro e investimento. A maioria das parábolas de Jesus vão levar para o lado da salvação eterna, e aqui essa também dá para levar. Mas é a primeira vez que ele bota como condicional algo muito natural, como, por exemplo, multiplicar os dons e talentos que ele te deu. O Lucão falou no início que talento aqui está falando de dinheiro, e é verdade. Aqui a palavra talento está diretamente ligada a dinheiro, mas a gente tem que lembrar que a Bíblia, como é interpretativa, a gente pode, por exemplo, quando a gente vai fazer uma exposição bíblica, que é o meu caso, eu faço várias exposições bíblicas no YouTube, você pode pegar essa palavra talento, apesar de eu saber que está falando de dinheiro, e usar como dom. Então, por exemplo, Deus te confiou um dom, e você, ao invés de guardar o teu dom por medo, porque ele fala assim, eu enterrei porque eu estava com medo. O medo é o efeito mais paralisante para o ser humano. Por causa do medo você deixa de investir, por causa do medo você deixa de casar, por causa do medo você não muda de país e muda de vida, por causa do medo você não larga um trabalho que você sabe que está te oprimindo e não começa o próprio negócio, você tem medo de começar. O medo paralisa muitas pessoas. E no caso desse cara aqui, o medo impediu que ele multiplicasse. Aí ele fala uma coisa extremamente baixa. Ele fala assim, toma aqui, ó, toma o que te pertence. Sabe o que ele está falando? Toma aqui, não te roubei nada. E aí o Senhor da Terra, que aqui biblicamente está representando Jesus, né? A parábola é sempre uma representação dessa volta de Jesus quando ele vai acertar as contas com a gente, fala assim, você é um servo mau e negligente. Porque se você sabia que eu sou um duro no cobrar,
Por que você não entregou o dinheiro aos banqueiros? Pelo menos eu colheria os juros agora. Ou seja, o cara não roubou o senhor, ele devolveu exatamente a quantia que deixou e não foi suficiente. Foi chamado de servo inútil, negligente, foi lançado num lugar de trevas e onde há choro e ranger de dentes, simplesmente porque ele não multiplicou. O grande ensinamento da parábola dos talentos é: se Deus te deu, é para multiplicar. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o recurso que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, os relacionamentos que Deus te deu. Se você reconhece que o que você tem foi Deus que te deu, eu reconheço, por exemplo, na minha vida, eu, Thiago, sou um cara que eu nunca vou poder roubar o que a gente chama biblicamente de glória de Deus. Eu nunca vou poder roubar a glória de Deus, eu reconheço que Deus fez tudo na minha vida. Então, como eu reconheço isso, eu multiplico. Por que eu estou aqui hoje falando desse assunto? Porque eu preciso multiplicar o dom de pregar que Deus me deu. Eu estou multiplicando. Então, fazendo isso, eu estou criando o meu final. Qual é o meu final? O dia que Deus vier acertar a conta comigo, eu falo: você foi bom e fiel, porque eu te confiei um talento e você multiplicou por 10. Tipo, não desperdice as oportunidades? Nesse sentido? Também? Cara, eu acho que também, se você for olhar sobre essa ótica, também. Mas aqui é muito menos sobre oportunidade, acho que é muito mais sobre responsabilidade. Acho que é muito mais sobre responsabilidade, né? Receber um talento aqui é uma responsabilidade, não é uma oportunidade. Então é algo que você deve explorar sob uma ótica de multiplicação, caso contrário você não seria um servo fiel. Agora eu só queria pegar uma coisa que o Brunet falou e eu não vou fazer um contraponto aqui, mas assim, eu vou o tempo todo colocar insights de negócio e dinheiro aqui e deixar para o Brunet os insights bíblicos, tá? Quando você lê aqui, olha: pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado. Pensa em dinheiro. É muito mais fácil, de fato, para quem é rico multiplicar seu capital do que para quem é pobre sair de dívidas. Não é? Porque quando você tem, pensa na inércia do capital, tá? Se você tem dívida, você deve 50 mil reais. Você tem juros, né? Vamos dizer na grandeza de 5% ao mês. Tá? 5% ao mês eu estou falando de R$ 2.500 de juros, mais ou menos. Então, mesmo que você ganhe R$2.000 por mês, não vai ser suficiente para você quitar as suas dívidas. Então, é muito difícil de você sair da inércia. Agora, quando você tem dinheiro, cara, mesmo que você gere pouco, só o que você vai ter de multiplicação desse capital, você vai acelerar cada vez mais. E aí, quando a gente olha para os negócios, é a mesma coisa, né? Se você for olhar, por exemplo, para quem tem mais dinheiro e para quem tem menos dinheiro, geralmente a pessoa que tem menos dinheiro vai viver uma vida onde o seu capital vai vir a acabar parando no bolso de quem produz muito mais. Então, se você for olhar para os grandes investidores, né, poucos têm os maiores ganhos na Bolsa de Valores. A maioria perdem a maioria do seu capital ou ficam abaixo do rendimento médio. Tá? Então, geralmente é isso que acontece na economia. Né? O pessoal que tem menos, ele geralmente tende a ganhar menos ou perder mais. E o pessoal que tem mais acaba ganhando mais também. São obviedades, mas que são lidos como princípios aqui. Então, isso aqui faz sentido, né? Uma coisa aí que eu observei assim... esse arzinho aí? Tá ligado. Não é possível. Tá muito calor. Não é possível. Tá muito Isso daí é bíblico, hein? É loucura. Mas uma coisa que eu vi aí, que, por exemplo, o servo que ele tinha um só talento, ele tinha mais a perder, vamos dizer assim, porque o dele era uma coisa meio que... Era a única coisa ali, né? Tipo assim, parecia que... Não, é que se você não que ele tinha mais, mas tipo assim, né? Que você tá pegando o um talento. Se você pensar que o cara tinha, sei lá, 200 mil reais, o outro tinha 400 e o outro, sei lá, tinha... Entendeu? É que se a gente for olhar sobre essa ótica comparativa, Entendeu? olha só. O risco de quem tem mais é maior. Pô. Sim, se eu perder 5 talentos, eu tô perdendo muito. Se eu perder um... Eu não diria que o risco é maior, a responsabilidade é maior. Porque ele pode errar mais. Digamos assim, ele tem mais margem de erro, porque né? se ele errar e perder um talento, ele fala, puta, aprendi. Isso, mas a gente não pode esquecer que um talento aqui são 218 mil reais. Então não é pouco. Não é pouco. O ponto é que o cara, ele quando recebe um talento, ou 5, ou 10, ele pode olhar para várias óticas diferentes. Ele pode olhar sob a ótica de oportunidade ou de responsabilidade, que a gente falou, ou sob a ótica do medo de perder alguma coisa. Então se o cara recebe um e ele tá olhando para o lado, olha só, a melhor forma de você estragar a sua vida é olhando para a grama do vizinho e considerar que ela é sempre mais verde que a sua. Se receber um talento, isso aqui pode ser pouco para outro, mas é tudo que você tem. Não é? Então, quando você compara tudo que você tem
com o que o outro tem, cara, muitas vezes, sob uma ótica de perspectiva, vai parecer que você não tem nada. Ah, cara. Mas é muito. Mas Sim, isso sempre, né? sempre tem, tipo assim, pô, cara, isso aí não tem como. Essa questão da comparação, acho que é o caminho da infelicidade total. Então, isso se aí, comparar cara. com você mesmo todos os dias, cara, vai te dar a perspectiva correta das Isso é coisas. legal. né? Você me falou uma vez isso num papo que a gente teve, você falou, pô, se você vê sua vida, né, cara, pô, desde quando a gente começou a ficar junto, foi uma coisa só. Não, e realmente, cara. Agora, se você fica realmente caçando, assim, é lógico, né, pô, se olhar pro Brunet aqui, o Brunet, bilionário, aí ferrou, né, cara? Forte isso. A gente se sente até pobre, né? Então, aí ferrou. Eu vou falar, caralho, Brunet, Porque é dá um dinheirinho aí. aquela coisa que as pessoas sentem, tipo, sei lá, eu me sentia... Pensa, quando eu tava procurando um emprego, eu ficava triste porque, tipo, você não tinha emprego. Depois que eu ganhei um emprego, aí o normal é depois de 6 meses você tá trabalhando, você começar a reclamar do emprego que você sonhou, sabe? Tipo, vira uma coisa meio de maluco. Mas aí continue, Brunet. Tem uma coisa que eu quero entrar, que eu acho que é um dos assuntos principais da parábola, que talvez vocês não tenham percebido. Principalmente Kaique. Que diz o seguinte, ó. Que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e ao outro ele deu 1 talento, cada um conforme a sua capacidade. Então aqui tem um ensinamento muito importante. O dom, o talento vem de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Senão, para que a gente ia estudar? Para que a gente ia assistir Primocast? Para que a gente ia ler livro? Para que a gente ia andar com pessoas melhores que a gente, como é tanto ensinado para a gente poder afiar nosso conhecimento, aprender coisas novas, se no final Deus vai dar o talento para a gente? Não, ele vai dar o talento que só será multiplicado conforme a sua capacidade. Aqui entra uma outra coisa interessante, Negro. Ele deu a quantidade que cada um tinha capacidade para administrar. Quando ele dá 5 para um, ele deixa claro, estou dando conforme a sua capacidade. Eu conheço o teu histórico. Eu conheço as lutas que você venceu. Eu conheço o quanto você já leu sobre isso. Eu conheço as pessoas que você anda. Eu vou te deixar 5 talentos para administrar. Você também se esforçou e tal, mas não foi tão longe quanto ele. Você fugiu de muitas dores da vida. Aquele ali amadureceu com as dores da vida. Eu vou confiar 2. E você, querido, que... Fiquei lá, putz... Refugiando. Fugiu da escola, não lê livro, não anda com pessoas, não assiste podcast. Eu vou te dar um talento. Ele deu cada um conforme a capacidade. Quem deu mole? Justamente o que tinha menos capacidade. Então presta atenção, porque Deus é justo. Ele vai dar dom para todo mundo. Ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai dar a chance para todo mundo. O problema é que cada um vai aproveitar isso conforme a capacidade que desenvolveu. A gente fala isso bastante, né? Aquela coisa que a gente fala assim, pô, Deus sabe o que faz, né? Quando Deus fala assim, sei lá, imagina você, Kaique, o jovem Kaique, com uma grana que o primo tinha na mesma idade ali, sei lá. Tá maluco. Entendeu? Sei lá. Festa e gol rebaixado quadrado. Entendeu? Não tem mindset. Olha aí. Não, mas, cara, Tem muita gente que fala que, tipo, não tem... Tipo, se a gente não tivesse com o Thiago, a gente não teria mindset de ter o dinheiro que a gente tem. Com certeza. Não teria. mas olha só, essa passagem, ela tem um significado especial para mim, pegando exatamente esse recorte que o Brunet citou. Por quê? Porque quando eu li essa parábola e eu comecei a refletir nela, e eu vi que cada um recebe, né, um talento tal qual a sua capacidade, eu começo a pensar na quantidade de talentos que eu recebi. Então isso daqui não é uma coisa bonitinha apenas. Não é uma coisa onde você recebeu talentos e você faz o que você quiser com eles. Na verdade, o ponto é, você pode fazer o que você quiser com eles, mas existe uma responsabilidade no que você faz. E aí, eu conheci muita gente ao meu redor que sempre disse a mesma coisa. As pessoas sempre falavam o seguinte: eu quero trabalhar muito para eu poder ser muito rico, para eu parar de trabalhar. E aí, o que eu percebo? Que as pessoas que estão ao meu redor e que são muito ricas, elas não pararam de trabalhar. Então eu percebo que Deus exatamente sabe o que faz, porque Ele vai te dar talento tal qual a sua capacidade, né? E aquelas pessoas que mais têm patrimônio hoje são aquelas que talvez uma parte delas desenvolvam melhor os talentos que receberam. Então eu não vejo isso aqui só como uma coisa boa. Por quê? Porque eu recebi tantos talentos na minha visão
eu tenho uma boa oratória, de alguma forma tenho um pensamento lógico, tem algumas coisas aqui que me fazem ter algum capital, algumas oportunidades que eu recebi na vida também e aproveitei, não é? E eu vejo que isso daqui é uma responsabilidade tamanha, onde, mesmo eu já tendo atingido a minha liberdade, eu tenho uma responsabilidade de continuar. Então, eu provavelmente não vou parar de trabalhar nenhum dia da minha vida, né? E aí, uma coisa interessante é que o trabalho, nesse caso, né, a multiplicação dos talentos que eu recebi, eles definem para mim o que significa trabalho, que é totalmente diferente do que define o emprego, não é? Porque o trabalho, né, geralmente é você multiplicar os talentos que você tem, não é? E o emprego geralmente é você ir atrás de algo que você não tem e trabalhar para uma pessoa, para suprir algo que ela precisa, não é? Então acho que trabalhar é o que me fez conseguir desenvolver esses talentos e é o que eu espero que me faça chegar muito mais longe. E as pessoas, elas não querem fazer isso. Não é mesmo? Essa questão de Deus dar o que você pode administrar, que é mais ou menos o que está falando essa parábola, isso é uma verdade absoluta. O pai, por exemplo, um pai, e a Bíblia faz a comparação de Deus com o pai o tempo todo. Uhum. Eu tenho 4 filhos, então assim, eu não dou para os meus filhos o que eles não podem administrar. Por exemplo, agora está na época de álbum de figurinha. Uhum. Eu posso comprar 2.000 figurinhas de uma vez? Graças a Deus, né? Eu posso chegar e comprar 2.000 figurinhas e tal. Mas, emocionalmente, qual é a graça do álbum? É chegar na sexta-feira, depois da semana de escola deles, e comprar só 50 figurinhas, 40, sei lá, 40 pacotes, né? 20 pacotes. E eles complementarem só um pouco para ficar mais uma semana esperando, porque a graça da vida são os desafios. Como eu já sei isso... E ficar a semana inteira tentando trocar as figurinhas que sobrou. Jogando bafo na escola, lembra? Jogar bafo na escola para trocar as figurinhas, trocar... Então, como eu sei isso, para que eu vou estragar o processo se a graça está justamente nos desafios? E tem outra coisa. Uma vez eu estava voltando de uma viagem internacional num avião privado com um bilionário e um amigo. E quando a gente pousou, ele falou assim, rapaz, esse amigo falou, estou impressionado com fulano, falou o nome do bilionário, que é muita humildade, né? Você vê, rapaz, o cara ali na Receita Federal parou ele, não sabe nem quem é, fez um monte de pergunta boba, meio que só faltou botar o cara na parede e ele com toda a educação respondendo. Você vê lá, cara, na viagem que a gente estava, o cara servia a gente e não sei o quê. Você imagina eu com o dinheiro dele, cara. O cara da Receita Federal veio para cima de mim e falou, tu sabe o que ele tá falando. Eu falei, cara, por isso real. que ele tem e você não tem. Isso é normal. Deus, ele dá o que você está preparado para administrar. Porque Deus não vai te destruir, pô. Vai te dar o poder que você não pode ter porque você não sabe lidar, vai te dar o dinheiro que você não sabe investir, que você não sabe... Vai usar para machucar as pessoas, vai usar para destratar as pessoas. Aí você pega uma pessoa que realmente está prosperando na vida, ela está usando aquele talento que Deus deu para multiplicar na vida das pessoas. Esse mundo se trata, Negro, da gente ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas. O sentido da vida está em você pegar o dom, o talento que você tem para facilitar a vida de alguém. Você vai ver que em tudo que a gente vai falar de dinheiro, de propósito de vida, de qualquer assunto relevante, sempre se trata do outro. E Jesus nos treinou, né, biblicamente falando, ele nos treinou para a gente facilitar a vida das pessoas, para a gente colocar luz no caminho das pessoas. Então, se o que você está pedindo para Deus vai te tirar desse caminho, ele já não te dá porque você não pode administrar. A parábola dos talentos trabalha muito esse conceito de que se você desenvolver sua capacidade, eu dou mais talentos para você. Então, eu luto todos os dias, hoje eu tenho 41 anos, e eu não paro de estudar. Eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar minha capacidade para que novos talentos, sejam eles financeiros, como aqui a gente pode interpretar, porque aqui nessa parábola especificamente está falando de finanças, ou sejam dons, ou sejam oportunidades, responsabilidades, Deus envie para mim, porque eu estou mais preparado.